eu sou Ivan e estamos começando aqui mais um Fala que eu ilustro, fala que eu ilustro. Tô com a música da Peppa na cabeça, minha filha não me deixa assistir outra coisa, tá difícil, mas vamos lá. Pergunta de hoje é do Marco Campos. Na verdade não é uma pergunta, é uma questão que ele levantou ali nos comentários. Eu achei bacana discutir isso com vocês, porque isso é um tema muito importante. Ele diz o seguinte: sempre tive problemas com a exportação dos arquivos na hora de entregar para uma gráfica, porque eles pedem em Corel. E normalmente eu desenho no Photoshop, no Sketchbook ou no Manga Studio. Muito bem. O que acontece é o seguinte, muita gente... Esse tema é muito importante, na verdade, é tão importante que ele é o tema da primeira aula do meu curso de ilustração, através dele que a gente consegue seguir o curso todo. Então eu vou tentar, é um tema bem complexo, assim, mas eu vou tentar mostrar ele de uma maneira mais simples possível. O que acontece é o seguinte, muita gente acha que Photoshop e Corel, ou Photoshop e Illustrator, fazem exatamente a mesma coisa. E são softwares totalmente diferentes. O Photoshop ou outros softwares de pintura digital, Photoshop, Sketchbook, Manga Studio, Painter, ArtRage, eles são baseados em pixels. O que isso quer dizer? Sabe aqueles quadradinhos que quando a gente dá um zoom gigante no Photoshop fica tudo quadriculadinho ali? Aquilo são pixels. Quanto mais juntos aqueles pixels tiverem, melhor a resolução do nosso trabalho. Então você já deve ter ouvido a expressão aí 300 dpi, 72 dpi. O que isso quer dizer? 300 dpi significam 30 pixels por polegada. 72 dpi significam 72 pixels por polegada. Quanto maior o número de pixels por polegada, melhor a resolução. Quanto menor o número de pixels, pior a resolução. A gente vai começar a ver meio embaçado, meio desfocado o nosso desenho. Então, normalmente isso acontece quando a gente muda essa resolução. Nos softwares de vetorização, como Illustrator, Corel, Flash ou tantos outros aí, eles não trabalham com pixels, eles trabalham com vetores. Vetores são cálculos matemáticos que são usados para fazer as formas que a gente quer. Então, por exemplo, a gente coloca um ponto aqui e ele vai traçar ali, se a gente quiser uma curva ou uma reta, o software vai calcular esses pontos, essa distância para poder fazer o desenho que a gente quer, e isso deixa o desenho perfeito em qualquer tamanho. Por isso que as gráficas normalmente, não é que eles pedem um arquivo em Corel, eles pedem um arquivo vetorizado, mas como eles só acham que existe o Corel, eles acham que você tem que ter o CorelDRAW para fazer isso, mas não é. Na verdade você tem que ter o arquivo em vetor, justamente porque ele pode ser usado em qualquer tamanho. Eles pedem normalmente isso porque, por exemplo, se eles quiserem usar o seu desenho num cartão de visita ou num outdoor, eles vão usar o mesmo arquivo, eles só vão esticar, só vão escalar esse arquivo e o software vai calcular e deixar tudo perfeito em qualquer tamanho. Com os softwares baseados em pixels, ele não consegue fazer isso. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, um desenho para um outdoor no Photoshop, a gente tem que saber exatamente o tamanho do desenho, tipo, sei lá, 2 metros por 3, e tem que desenhar exatamente desse tamanho, com a qualidade correta, né, com 300 dpi, para poder não perder resolução a hora que imprimir gigantesco. Então essa é a principal diferença entre um software e outro. Muita gente, eles são complementares, né? Tem muita gente, eu mesmo já fiz muita coisa com os dois ao mesmo tempo, então eu faço alguma coisa no Illustrator, depois finalizo no Photoshop, enfim, mas a gente tem que saber muito bem essa diferença, porque isso é muito importante no processo de impressão, principalmente quando o arquivo é impresso, a gente tem que saber muito bem onde ele vai ser impresso, o tamanho que ele vai ser impresso, para saber se é melhor fazer no vetor ou melhor fazer com pixels. Tem umas diferenças técnicas, é óbvio, a gente tem, como eu disse no curso, tem um módulo só para trabalhar com vetor, um módulo só para trabalhar com pixels, porque tem algumas diferenças, né? Software baseado em pixels a gente consegue simular ali nossas pinceladas e tal. Illustrator é até possível, mas é bem mais difícil, então tem que ser alguma coisa mais objetiva, né? Sem tantas pinceladas, vamos dizer assim. Mas eu não quero me aprofundar nisso, eu queria só mostrar mesmo a diferença entre um e outro, para a gente ficar esperto. Então você, Marco, e quem tiver essas dúvidas, na verdade não é que você não precisa instalar o Corel aí para poder fazer esses trabalhos. Você pode conversar com eles e falar, cara, me fala o tamanho exato disso, da onde você vai imprimir, que eu posso fazer sim no Photoshop e entregar para você. Ou então você pega aí o Illustrator ou o próprio Corel ou o próprio Flash, que eles fazem vetores, e você vai poder entregar para a gráfica, eles vão ficar felizes do mesmo jeito. Beleza? Eu vou falar mais sobre isso, na verdade, nos Dias Ilustrados. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Os Dias Ilustrados vai ao ar a partir do dia 30 de julho de 2015. Então, se você estiver assistindo antes, eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar.
um treinamento gratuito sobre ilustração digital, vou falar bastante sobre isso. Se você estiver assistindo depois, espero que você tenha visto, mas de qualquer forma, se você gostou dessas dicas, clica no curtir, se não gostou, clica no curtir, eu gravo outros, não tem problema. E não esquece de deixar seu comentário, deixar aqui sua pergunta pro próximo Fala Que Eu Ilustro, né? E também, para finalizar, se cadastrar aí no canal do YouTube, porque tem muita coisa boa por vir. Beleza? Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e aquele abraço.